caso que a gente ficou meio chocado, que muitas pessoas mandaram pra gente, né, também falando sobre esse caso, o que a gente achava, foi o caso de um cachorro devolvido por 3 ou 4 vezes, e o adestrador, um adestrador, ele falou assim: não, eu vou fazer um treinamento com ele, eu não vou cobrar, porque eu quero ajudar essas famílias para que ele não fosse mais devolvido. Ele, no que a gente vai falar hoje, a gente quer alertar as pessoas sobre ele está certo ou ele está errado. Qual que é o nosso ponto de vista a respeito do que foi feito com o cachorro? O que aconteceu é que foi um caso que o dono tutor que pegou o cachorro continuou o treinamento com esse adestrador e num determinado momento os tutores desistiram do cão, mesmo com todo Acho que é a quarta família, né? a quarta família. Mesmo com todo o treinamento, com todo o suporte, a família desistiu porque o cachorro atacou a mulher. Pelo que foi postado nas redes sociais deles mesmo, saúde. Obrigado. A questão não foi foi até que grave, porque o cachorro estava comendo, a tutora passou perto do local onde ele estava comendo e ele atacou a tutora. E aí depois disso ela desanimou, falou que ia devolver a cachorra e o adestrador resolveu assumir a guarda desse cachorro. Só que por lei, pela ONG, quando o tutor desiste da posse da guarda do cachorro, esse cão deve retornar à ONG, da onde ele veio, do abrigo que ele veio, para que ele não seja um animal abandonado. Então, a partir do momento que eles desistem do cachorro, eles precisam devolver para a ONG. E quando a ONG ficou sabendo que eles tinham desistido e foi ver com quem que estava, ela assistiu alguns treinos, o adestrador nunca se negou a mostrar a metodologia dele, mas quando ela começou a ver e ele começou a enviar os vídeos do treinamento, ela não gostou. Então ela acionou ele pediu para que devolvesse esse cachorro e ele não queria devolver porque achava que não queria que ele ficasse em abrigo, que ele estava sendo socializado, tudo. Só que ela caracterizou como maus tratos o treinamento que ele estava fazendo com o cachorro. Aí acionou polícia, tudo, até que conseguiram retirar o cachorro da escolinha de adestramento, onde ele estava abrigado até o momento. E a questão é, o adestrador em momento nenhum achava que o que ele estava fazendo era errado. Ele falou que nunca escondeu nada da metodologia de treinamento dele. Que o que ele faz é um treinamento, é um adestramento. E tá tudo bem, tá tudo sob controle. Não tem maus tratos, não tem nada que caracterize isso, né? Esse maus tratos que todo mundo estava falando. E aí perguntaram para o Juliano o que ele achava desse caso, qual que era a posição dele a respeito disso. A gente sempre fala a respeito de quê? De um treinamento que respeite as emoções dos cães. Né? E o que acontece é o seguinte, eu acredito que o adestrador, ele fez o melhor na cabeça dele, porque é isso que ele aprendeu. Ele aprendeu isso com alguém, né? Eu não sei quanto tempo ele trabalha com adestramento, mas normalmente esse tipo de treinamento ele já vem sendo feito há muito tempo, né? Inclusive é conhecido como método tradicional, em que você simplesmente bate de frente com o cachorro para que ele te obedeça. Então é um adestramento que o cachorro ele não tem a opção de não obedecer. Se o cachorro rosnar para você, você vai brigar com ele. Por quê? Porque você acha que o cachorro está te dominando, que o cachorro está querendo te dominar, querendo mostrar quem manda, né? Seu alfa. Seu alfa. Então, inclusive o nome do lugar que
que se faz esse tipo de treinamento, ele chama alfa. E o alfa é um termo que é usado para disputa de liderança. Então, esse tipo de treinamento, ele acredita em disputa de liderança, ele acredita que isso vem lá desde os lobos, e eu vou fazer uma live sobre isso, abordando mais esse tema a fundo, de onde vem tudo isso. Mas a questão é que eles acreditam que os cães, assim como os lobos, que é uma coisa que não é verdade também, já foi quebrado isso, eles lutam por ascensão dentro de um grupo. Disputam liderança, dominância, inclusive tem até um termo que chama mito da dominância. Então, esse tipo de treinamento, ele é usado, o enforcador normalmente. Então, por exemplo, se o cachorro rosna é não, 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 e Chico, Tucão, um outro treinador, treinador, ele nem é treinador, né? Mas que é adepto disso, é o César Millan. Né? Ele fala muito isso em o cachorro querer te dominar. O que eu quero dizer, que eu quero trazer aqui a consciência, é que a gente tem que tomar muito, muito, muito cuidado com o que a gente ouve e encara aquilo como verdade. Então, às vezes a gente vê ali na TV, né, o tal César Millan fazendo não sei o que, tal. Nossa, o cara tá na TV, o cara faz isso. Mas se você parar e analisar e enxergar com outros olhos, o que ele está fazendo é sempre batendo de frente com o cachorro. É sempre usando a força, por mais que ela seja sutil, ele está usando a força, o cachorro tem medo, ele força o cachorro naquela situação. Vamos explicar como que ele faz? Como assim? Como você quer explicar? Por exemplo, você quer dar um exemplo? Porque às vezes a gente fala e não fica claro. Quando você pegar um programa do César Millan para assistir, presta atenção em uma coisa. A primeira técnica que você vai ver de um treinamento que não respeita as emoções do cão é fazer o quê? É simplesmente querer interromper o comportamento. Não, mas é fazer o quê? Qual é a ação que eles tomam para fazer esse treinamento? Todos os vídeos que eu assisti, aparecia essa cena. Qual era? Eles pegam o cachorro, encaram o cachorro de frente e fazem cutucão e faz para intimidar o cachorro, isso. Sempre dando cutucão nas costelas do cachorro ou querendo dar se impor, né? Que é exatamente o tema da live de hoje. Então é uma das maneiras que eles usam para intimidar o cachorro, se impor, e se o cachorro por acaso reage de alguma maneira, ele fala que o cachorro é dominante, que o cachorro quer te dominar. Às vezes o cachorro está ali protegendo a comida, que é um comportamento natural. Que aconteceu nesse caso da devolução, quando o cachorro atacou a dona. Isso. Né? Então, tem até um vídeo famoso do César Millan com um labrador que mordeu a mão dele, né? Que virou meme, isso, inclusive. Porque é justamente isso. E isso acontece quando você não entende que o cachorro, se ele está expressando algum comportamento ali, não é para querer te dominar, não é para querer te obrigar a fazer alguma coisa. Ele não está querendo nada disso. E se você não enxerga o que está por trás daquele comportamento, você simplesmente vai querer interromper aquele comportamento. E quando você quer interromper aquele comportamento sem levar em consideração o que o cachorro sente, você vai bater de frente com o cachorro. Que é isso que as pessoas fazem. E aí você pergunta, por que continua fazendo isso? Porque o cachorro não tem nenhuma opção. Então eles conseguem resultados. E os fins justificam os meios? Na cabeça dessas pessoas, sim, justificam os meios, principalmente porque eles mesmos acreditam que não estão fazendo nada demais, que não estão fazendo nada que vai contra o que o cachorro sente, que é normal, que se eles não fizerem isso, eles não vão conseguir resolver aquilo. Que eles precisam ser firmes, que eles precisam bater de frente, né? E muitas vezes quando vê um machucado, eles acabam machucando o pescoço do cachorro, fala que não foi usado corretamente o material, mas não é isso.
Tem um outro vídeo que eu vi, inclusive, nesse canal do adestrador, que inclusive está sendo acusado por muitas pessoas, né? Tava mostrando uma cachorrinha lá, que a cachorrinha estava comendo, aí o treinador, o adestrador estava ali com ela, segurando no enforcador, e aí se aproximou e ela rosnou, e aí ele puxa assim e corta um vídeo. Eu tenho certeza, eu aposto um dedo que esse cachorro tomou um pau. Porque o que eles fazem na hora? Pega e puxa o cachorro, sabe? E enforca o cachorro para fazer com que o cachorro, no medo, congele. Porque uma das expressões do medo é lutar, fugir ou congelar. Então, que esse cachorro não ataque. Por isso que é importantíssimo ler as expressões do cão. É importantíssimo você conseguir detectar como é que está a expressão desse cachorro. Esse cachorro está feliz? Beleza, ele não está atacando, mas ele está feliz ali? Ele está tranquilo? Porque você conseguir fazer o cachorro não atacar é uma coisa. Você fazer com que o cachorro ele se sinta confortável naquela situação é completamente diferente. É completamente diferente. Quer falar alguma coisa aí, Dani? Eu quero complementar. Complementa, então. Às vezes, quando você fala vai tomar um pau ou o cachorro tomou um pau, não é necessariamente levantar a mão e bater no cachorro. Não. E não é necessariamente levantar o cachorro pelo enforcador. Mas o fato de dar uns trancos e falar não, de falar firme com o cachorro, já vai intimidar o cachorro. Já. Da mesma forma que os cutucões. Sim. E depende muito da sensibilidade do cachorro. E tem uma outra coisa, ele não faz para machucar, ele faz para corrigir. Todo mundo que usa dessa técnica vai falar: eu não estou agredindo o cachorro. É só uma correção. É só uma correção, porque a mãe vai corrigir o filhote, eles na ninhada se comunicam dessa forma, então o enforcador vai fazer esse papel da correção da mãe, da correção da ninhada. O Juliano já trabalhou com esse método. Então, eu falo com propriedade porque eu conheço. Eu conheço a metodologia. E quando eu comecei a treinar cães, eu treinava com a mesma metodologia. Só que chegou um momento em que eu comecei a perceber, né? E eu tive uma situação também que me fez mudar completamente o rumo, né, no mundo do adestramento. Eu não queria aquilo mais. Eu não queria continuar fazendo alguma coisa que pudesse gerar algum trauma no cachorro. Por isso que o que eu ensino aqui é um cachorro ser obediente, feliz e sem traumas. Porque dentro do adestramento, dentro de todo esse mundo do adestramento, tem gente que acha que é tudo igual. Eu quero adestrar o cachorro. Aí ele sai ligando para um monte de adestrador perguntando o preço. Sabe? O preço é uma das coisas que menos importa. O que mais importa é você estar entregando o seu cachorro, que eu acredito que seja como um filho de 4 patas, na mão de uma pessoa que vai fazer o quê com esse cachorro? Ou até pior, tem gente que quer mandar o cachorro para um lugar para treinar. E a gente tem um caso aqui, né? Internato, né? A gente tem um caso de aluno aqui que passou por isso, sabe? O cachorro acabou sendo traumatizado, a pessoa ficou traumatizada também. E é justamente por causa disso, né? Porque não se leva em consideração que tipo de ensinamento está sendo feito para o cachorro. Então, todos os conteúdos que a gente faz aqui, eles têm o objetivo de conscientizar e te mostrar os caminhos para se educar um cachorro da maneira que seja melhor possível para você e para o seu cão. Não é simplesmente interromper um comportamento, não é simplesmente brigar com o seu cachorro e não é simplesmente se impor com o cachorro. E às vezes você pensa, isso aí quem faz normalmente é homem. Eu já vi a adestradora dando tranco em cachorro e com aquela carinha meiga, sabe?
E você não imagina. E tem tantos argumentos que as pessoas usam para te convencer que isso é normal, que você precisa fazer isso, como, a mãe faz assim com o filhote, a mãe chacoalha o filhote. Quando você está dando um cutucão, é como se a mãe também estivesse dando uma beliscada, sabe? Todas as coisas que vão justificar para que se use agressão. E a gente não pode lidar com o nosso cão de maneira agressiva. A gente está cansado de ver aí que agressão gera agressão. E eles usam dessas artimanhas, dessas coisas, não é nem por mal, não é por maldade. Porque para você chegar num nível de obediência, de fazer com que o cão obedeça sem usar as correções, é mais trabalhoso? Não. Mas o conhecimento, para adquirir esse conhecimento, não se encontra em qualquer lugar. Não é um curso, porque para você aprender essas técnicas que eles usam, um curso de adestramento que você faça é o suficiente para você sair adestrando o cachorro desse jeito. Agora, para você fazer com que o seu cachorro te obedeça, sem usar esses tipos de ferramentas, sem usar métodos aversivos, né, que são enforcador, tudo que vai gerar um desconforto para o cão, para não usar esses métodos, o conhecimento é mais fundo, você precisa realmente entender sobre comportamento, sobre as necessidades do cão. Você tem que entender sobre vários aspectos da vida do cachorro, de como se constrói um comportamento, das funções do cérebro do cachorro. Então, para você adquirir todo esse conhecimento, não é um curso de adestramento que ele vai fazer e vai sair trabalhando. Então, é cômodo eles continuarem replicando esse método, que foi os primeiros métodos de treinamento que se houve. E aí não se reciclam, não se renovam, não buscam conhecimento, não vão atrás de estudos sobre o que faz mal, o que não faz mal, e continuam desse jeito mesmo. Agora, o problema maior não é a quantidade de adestrador que continua trabalhando assim, mas é a falta de conhecimento dos tutores de aceitarem isso, como se esse fosse o único jeito de conseguir um cão obediente. Então, presta atenção, vai contratar um adestrador, vai comprar um curso de adestramento, verifica. E dá para saber através dos conteúdos que eles postam como prova mesmo. Por quê? Linguagem corporal do cachorro. Tem um que eu já vi que falou assim, olha como resolveu o passeio no mesmo dia. O cachorro estava com um colar de choque. E quem vai perceber isso no vídeo? Quem não entende? A dona do cachorro estava com um controlezinho na mão, o cachorro com a coleira com um negocinho aqui que é onde dá um choque no cachorro. E nossa, olha que mágico, parece mágica. E cai e fala, não, eu quero isso também, eu quero passear assim com o meu cachorro. E aí consegue uma obediência a qualquer custo, acreditando na história desse adestrador, falando esse é o único jeito, não existe outra maneira. Porque ele não conhece, ele não buscou informação para saber. Então toma cuidado aonde você vai confiar, para quem que você vai confiar o seu cachorro. A Anitta colocou um negócio aqui, ó. Aqui, ó. Uma conhecida adestradora me disse que agora estão usando uma guia que tem gancho, que a ponta é arredondada e tem um plástico preto cobrindo para o dono não perceber. Isso se chama guia de grampo, tá? Então é como um enforcador, só que os grampos eles encaixam aqui no pescoço do cachorro. Então conforme o cachorro anda, aquilo aperta, né? E de uma forma, uma pressão muito maior. Que é exatamente o colar que nos vídeos mais bizarros, mais graves que o César Millan posta nos programas, ele usa o colar de grampo. É só você prestar bem atenção que você vai ver como usa. E em um dos vídeos ele ainda até fala que isso é bom pro cachorro, porque relaxa. Não, eu já ouvi o César Millan falando que o enforcador relaxa o cérebro do cão.
dá vontade de falar um palavrão, mas eu vou me segurar. Então, você vai ouvir muita gente falando que é só uma ferramenta, sabe? Tem tanto absurdo por aí e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente vê gente aí que tem não sei quantos seguidores ou tá na TV. Tem um aí que fala que é inteligente, né? O adestramento dele, e eu já vi dando um baita tranco no cachorro, ensinando o cachorro a não puxar, o cachorro passa lá e pau! Eu vi esse vídeo, ninguém me contou. Eu já vi esse vídeo, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado quando alguém fala em usar um desconforto para adestrar o cachorro, que é só um desconforto, ou falando que é só uma ferramenta, sabe? Os objetos de tortura também é só uma ferramenta. É uma ferramenta para conseguir, de repente, o torturador conseguir que alguém, né, fale ali num depoimento, alguma coisa. E vai falar. Vai falar. Assim como se você obrigar o seu cachorro a botar um enforcador e forçar ele, ele vai acabar fazendo, porque ele não tem como se defender. Ele vai tentar se defender. Só que a pressão é tão grande, que o cachorro ele acaba cedendo. E aí, falam, olha, consegui adestrar esse cachorro. Agora esse cachorro é obediente. Mas ele simplesmente não está oferecendo comportamento, ele não está ou rosnando ou atacando, porque ele sabe que vai vir algo muito maior. Mas por dentro dele, você pode ter certeza que ele não está nem um pouco feliz com aquela situação. Então, qual é a diferença entre o cachorro te obedecer, porque ele entendeu o que você quer, ou o cachorro te obedecer porque você se impôs para ele? Qual é a diferença? A diferença é que se você entender como o cachorro está se sentindo, você vai trabalhar as causas do comportamento. E isso vai fazer com que o cachorro te enxergue com um vínculo muito maior, um vínculo muito melhor e de confiança, ao invés do que o seu cachorro te olhar como um ditador, né? Hoje eu estava conversando com um cliente, são dois casais de idosos lá Dois que casais ou um casal? um casal de idosos que fica com uma goldenzinha, é do filho deles, a cachorrinha, e aí o marido estava me contando que ele já foi preso 2 vezes durante a ditadura, e muitos cães vivem na ditadura. Você já parou para pensar o que é uma ditadura? Uma ditadura é você ter que obedecer aquilo e engolir a seco qualquer coisa que falam. E quantos cães acabam vivendo numa ditadura, sofrendo dia a dia e não tem nem para quem falar, não tem nem como se rebelar com aquela situação. E quando eles vão se rebelar, uma das consequências é o cachorro começar a ficar cada vez mais agressivo. Ele vai acabar usando a agressividade cada vez mais para resolver os problemas. Talvez não com aquela pessoa que conseguiu, né, bater de frente com ele, medir forças e se mostrar mais forte. Mas com as pessoas que são mais fracas, com as outras pessoas de casa, isso tende a acontecer, né? Isso é uma das consequências de você se impor para o seu cachorro e querer resolver os problemas de comportamento simplesmente sem levar em consideração o porquê ele está agindo daquela maneira, o que ele está sentindo, né? Eu tenho um exemplo. Qual é o seu exemplo? Um exemplo para você não cair nessas ciladas de reprimir, não tratar as causas. É uma técnica que às vezes até eu uso ainda. Ah, é? Como é que é? É assim, como você vai saber se o que eu vou fazer como técnica, como treinamento, vai tratar as causas ou só vai mascarar e resolver o sintoma que ele está apresentando? Se pergunte por que ele está fazendo isso. O que ele quer dizer? E aí tem uma coisa. Quando você ouve uma técnica que vai só tratar o sintoma, na maioria das vezes você vai ouvir falando assim:
Isso, o cachorro está fazendo isso porque ele quer te dominar. Então, tudo se resume a você mostrar que é o líder dele ou que o cachorro é dominante. Aliás, esse termo líder também fica muito atento quando você ouvir esse tipo de termo, porque isso também está ligado a toda essa questão de disputa de liderança dentro de um grupo. Hierarquia, né? Isso, como se houvesse cargos, né? E eu vou falar em outra live sobre isso, eu vou explicar certinho da onde vem tudo isso e o porquê que isso não faz o menor sentido. Quando a gente pensa em um comportamento, a nossa característica como ser humano é querer interromper aquele comportamento imediatamente, né? Por isso que eu falo que a gente acaba entrando num ciclo. E muitas vezes a gente pensa, pô, eu quero ensinar o não para o meu cachorro. O não, você já fica falando direto e não funciona. O não funciona. Por quê? Porque o não, ele só vai bloquear os comportamentos. Então, quando você se vê, você está falando mais não ainda para o seu cachorro. E o seu cachorro, ele precisa se expressar de alguma forma. Então, não é fazendo o seu cachorro calar a boca que você vai estar resolvendo o problema. Ó, a Arte Tudo Ateliê está perguntando, e se for raça indefinida? Aí você vai buscar pelas características dele mesmo, de personalidade. Então, logo você vai descobrir, ele tem instinto de caça muito forte, ele late quando ouve algum barulho para avisar alguma coisa. Isso você vai vendo com o tempo. O Jimmy também é vira-lata, ele é caçador, a gente já percebeu, né? Ele é de alarme e eu acho que ele é... Hoje eu encontrei 2 Fox Terrier na rua. Nossa, é muito parecido em tamanho, porte, ele tem muitas características de terrier, né, de caçador. Mas o mais importante é você observar o seu cão, né? Aprender a identificar, né, o que ele está sentindo, como é que ele se expressa. Porque toda vez que o seu cachorro faz alguma coisa, ele está se expressando. Ele está querendo te mostrar alguma coisa. E a gente precisa entender, porque senão a gente vai acabar na mesma questão dessas metodologias, que vão querer simplesmente interromper o comportamento, brigar com o cachorro, se impor, para que ele não faça o que você... E a gente não pode ser egoísta, né, de pensar só no nosso ponto de vista, porque o cachorro não pediu para vir para a nossa casa. A gente trouxe o cachorro para casa e é nossa obrigação entender ele, como ele se sente. Por exemplo, nesses dias de chuva, não deu para sair, foi muito difícil. Então o que acontece? O cachorro acaba ficando mais agitado, acaba ficando mais ansioso. Aliás, você passeou com o Jimmy e eu fui te resgatar, né? Eu coloquei no... Foi sexta ou foi sábado? Foi no sábado. Então, eu ameacei a sair, a gente ameaçou a sair, eu tive que parar no meio do caminho, porque começou a dar um pé d'água. E isso tudo reflete no comportamento do cachorro. Qualquer mudança pode refletir no comportamento dele, né? E a gente precisa levar em consideração isso, para que a gente não seja um ditador. Eu acredito que ninguém pensa, não, eu quero ser um ditador para o meu cachorro. Mas a gente acaba seguindo esse caminho se não enxergar o mundo através dos olhos do cão. E tem uma outra coisa, né? Você tratar o cachorro assim, por exemplo, vai passear, coloca um enforcador, fica dando tranco nele durante o passeio. Poxa, o passeio é para ser prazeroso, não é nem para você ficar se estressando, né? De ficar tendo que separar briga de cachorro e tudo mais, ou sendo arrastada, mas também não é para ele ficar sendo enforcado, porque o passeio, afinal, você está saindo para passear por ele, né? E tem uma outra questão sobre esse cara, sobre a agressividade dele. Ele atacou a dona com a comida. Então, provavelmente,
foi por possessividade com a comida, de proteger Sim. a comida, tal, da comida ser importante. Nesse caso, tem como treinar de forma positiva? Claro que tem, inclusive, né, para quem não sabe, o Jimmy veio com esse problema. Né? Eu não digo nem problema. Esse é um comportamento natural que os cães encontraram, né? Eles encontram uma saída que eles encontram para proteger aquilo que é importante para eles, aquilo que é importante para a sobrevivência. Então, a agressividade ali na hora de comer para eles é um comportamento natural. Agora, o nosso papel não é bater de frente com ele para mostrar que ele não pode rosnar para a gente. E se a gente começa a resolver tudo assim, tipo, querer mostrar para o cachorro que a gente manda e querer trabalhar sempre dessa forma, qual que são os riscos disso? Então, os riscos é o seu cachorro começar a demonstrar mais agressividade, porque quanto mais agressividade você usa, mais agressividade ele tem que usar. Talvez ele não faça isso com você, mas a tendência é ele começar a usar isso com outras pessoas. Então você está ensinando, quando você faz isso, quando você bate de frente, você também está ensinando o seu cachorro agressividade, tá? E quando eu digo você está usando agressividade, às vezes a agressividade é simplesmente ameaça. Quando você ameaça, seu cachorro vai o quê? Vai aprender a ameaçar também. Então essa é uma das consequências que se tem quando você quer se impor, você quer mostrar para o cachorro que você que manda e que a sua regra ali deve ser imposta para que ele obedeça, pronto, acabou, sem levar em consideração o que ele pensa. Outra coisa, seu cachorro pode começar a ficar medroso, ele pode começar a ficar inseguro, medroso, inseguro, né? E fica aquele cachorro que às vezes você chega perto, ele não sabe se ele faz festa ou se ele fica quieto. E aí às vezes ele fica quietinho e dá o bote, né? De uma vez. Tem muita gente que às vezes, já conheci pessoas inclusive que às vezes chega em casa e primeiro vai olhar se o cachorro não aprontou nada. Antes nem de falar com o cachorro. Se o cachorro aprontou alguma coisa, vai brigar com o cachorro. E se o cachorro não aprontou nada, aí faz uma festa para o cachorro. Só que o cachorro não tem nem a mínima ideia do porquê que isso está acontecendo. Né? E aí fica aquele cachorro inseguro uma hora ele chega de bom humor, uma hora ele chega de mau humor. Na cabeça dele ele não entende isso. Então é importante a gente ter a consciência de que quanto mais a gente briga com o nosso cachorro, quanto mais a gente quer se impor para ele, né, a qualquer custo, é como se a gente estivesse machucando cada vez mais a nossa relação com ele. Então imagina que a nossa relação é essa corda aqui, ó. Já tá tudo destruído. Então, quanto mais a gente briga com o cachorro, quanto mais a gente se estressa, né? Quanto mais agressividade a gente usa, quanto mais a gente grita, a gente vai cada vez mais cortando e ferindo essa relação com o cachorro. O nosso vínculo com ele acaba sendo abalado. E ninguém trouxe um cachorro para casa para ser um ditador. Eu acredito que todo mundo que levou para casa, né, que ama, realmente ama, a não ser que levou o cachorro para ser um cachorro funcionário, aquele cachorro que só fica do lado de fora e que protege o ambiente e não tem tanto vínculo assim com você. Mas do contrário, quem trouxe um cachorro para casa e tem o cachorro como um filho de 4 patas, não quer ter essa relação machucada. Quer que o cachorro te enxergue como? Como você quer que o seu cachorro te enxergue? Agora imagina você mandar seu cachorro para um lugar em que ele é tratado dessa maneira, né? Como esse lugar em que o cachorro foi levado lá. O cachorro entrou naquele lugar, para ele aquilo é como se fosse um inferno, porque ele não pode fazer nada. Se você olhar
naquele vídeo, nos vídeos que a gente analisou desse lugar, os cachorros eles estão ali, né? Às vezes eles fazem o cachorro ficar tudo parado no mesmo lugar para ficar falando, e os cachorros estão ali atrás, tudo com as orelhas baixas. Ou então coloca todos os potes de ração ali, achando lindo, maravilhoso, cada cachorro ali no seu pote, todos os cachorros ali meio inseguro, se pode comer, se não pode comer, se olha para o lado, se não pode para o lado. É nítido isso. Para quem entende de linguagem corporal de cães, consegue enxergar que isso não é natural. E os cães ali, eles estão sendo ameaçados. Na cabeça de quem está fazendo isso, não é nada. E eles são muito convincentes para te convencer que isso é bom para o cachorro. E tem mais uma questão. Eles internamente, quando estão treinando, agem dessa maneira. Chega em casa, o cachorro já está com a paciência aqui no limite. Qualquer coisinha, o cachorro vai demonstrar agressividade, sim. Poxa, ele foi agredido de uma certa forma, ele foi emocionalmente agredido durante o dia, durante um período lá que ele esteve num lugar, que para ele teve as emoções reprimidas. Isso também eu uso muito. Eu pergunto, quando eu vou ver as causas, eu pergunto por que ele está apresentando isso, e eu também pergunto isso para mim, que eu já esqueci o que eu falei. Sim, se eu estou reprimindo o comportamento. Então, se ele está sendo reprimido nesse lugar, ele chega em casa, um outro ambiente onde ele se sente mais seguro, qualquer coisinha ele vai atacar. E isso, a gente também age dessa maneira, não é só com os cães. A gente também age assim. Posso dar um exemplo? Assim. Pode. Por exemplo, você foi trabalhar, aí lá no seu trabalho, né, você tem um chefe, tem um colega de trabalho que está te botando pressão, te enchendo o saco o tempo inteiro. Qual é a reação na hora que chega em casa? Ou no trânsito. Ou no trânsito, né? É botar aquilo para fora. Então, por isso que... Você foi reprimido. Na primeira oportunidade que você tem, você vai jogar tudo isso no ar. E essa é uma das consequências de você se impor para o seu cachorro, né, sem levar em consideração o que ele sente. Né? Ele vira uma bomba relógio. Ele vai aguentando. Igual aquela criança que sofre bullying. Né? Vai aguentando. Chega uma hora que não aguenta e explode. É assim, os comportamentos, eles precisam ser expressados. Ou vai acabar entrando numa depressão. São os caminhos que o comportamento leva. Né? Ou ele vai explodir, usar agressividade, medo, ou ele pode começar a ficar apático. Ele entra em um processo de congelamento para não se expressar, porque qualquer coisa que ele vai se expressar, ele acaba sendo reprimido. E isso é muito triste. É muito triste. E muitas pessoas acabam fazendo isso porque foram levados e convencidos de que era assim que se adestrava um cachorro. Tá? E quantos cursinhos desses que você encontra por aí que ensinam isso? Ensina você chacoalhar a lata para assustar o seu cachorro, garrafa. Toda vez que você assustar, amedrontar o seu cachorro, isso não faz bem. O medo não faz bem. Tudo que for interromper o comportamento de uma forma assim, mais que vai reprimir aquele comportamento, ele não Ou vai ameaçar, né? Ele não vai apresentar aquele comportamento mais porque ele já percebeu que ele não pode fazer aquilo, mas para que ele vai receber uma punição por isso, isso não está tratando as causas, né? Não, de Só jeito está nenhum. interrompendo aquela situação naquele momento, só naquele momento. Isso não significa que ele não vai apresentar, porque a vontade está lá. A vontade dele de morder, ou de latir, de fazer alguma coisa, está lá dentro dele. Ele tem que extravasar de alguma maneira. Eu tenho um exemplo de um caso também, de um cachorro que passou por treinadores e esse cachorro, ele ficou muito instável. O que significa instável? É aquele cachorro que de repente ele está bem, do nada ele te ataca. Um cachorro que de repente você dá comida para ele e ele te ataca. Por quê? Porque esse cachorro,
ele inclusive era usada dois enforcadores com ele, que é um cachorro muito grande e ficava um de cada lado, tá, para controlar esse cachorro. Então esse cachorro, ao mesmo tempo que era dado comida, e isso é um grande problema, tá, sabe? Tem muito adestrador em lobo em pele de cordeiro. É o enforcador na mão e um petisco na outra, né? É isso aí. Fala, não, eu dou o petisco também, eu ensino assim, mas depois eu tenho que usar isso porque eu tenho que corrigir o cachorro. Se ele não me obedecer, eu vou fazer ele me obedecer. Ele tem que me obedecer. E é aí que você entra num tipo de adestramento que eu até chamo de adestramento híbrido, né? Que se faz de bonzinho, usa ali os brinquedos, usa a comida também, mas acaba usando enforcador, acaba usando colar de choque, porque o objetivo maior é que o cachorro faça aquilo, que ele não erre, mas sem levar em consideração o que o cachorro está sentindo. E nenhum desses treinadores vai falar que faz algo que não é bom para o cachorro. Nenhum vai falar que usa agressividade. Todos vão falar, não, é só uma ferramenta, é só um desconforto, não, o cachorro não está sofrendo, olha aí, ó, ele brincando bem. Você sabe que tem casos que eu já vi, cães, inclusive de trabalho, de prova, de adestramento. Então, o que acontece? Eles precisam que o cachorro trabalhe louco por aquilo, né? Então, quando você vê, às vezes, um cachorro querendo muito trabalhar, querendo muito obedecer, às vezes o que se faz é colocar um colar de choque no cachorro e aí ele precisa fazer determinada coisa ali para morder. Então, conforme o cachorro vai oferecendo o comportamento, ele precisa oferecer mais rápido para que ele não leve o choque. Então, imagina o seguinte, o conceito é mais ou menos esse. Imagina que você tem uma maleta de dinheiro a 3 metros de você. E aí você tem no caminho ali, um caminho de como é que chama? Carvão. Brasa. De brasa ali, de carvão. Então você quer a mala, você quer muito a mala. Só que para você chegar lá naquela mala, você tem que passar pelo carvão. Então o que acontece? Se vocês querem agilidade, bota ali e faz com que passe muito rápido. E aí, quando você vê aquilo, você acha lindo e maravilhoso. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê um resultado e não sabe qual foi o processo que o cachorro passou para agir daquela maneira. Então, eu já vi, inclusive, a Anitta falou ali do caso do colar de grampo, mas eu já ouvi casos lá em Alphaville mesmo, de adestrador que ia na casa tal, aí o dono não tava, botava o colar de choque sem o dono saber. E eu fiquei sabendo através de funcionário da casa. Então isso é muito mais comum do que a gente imagina, porque é mais fácil, né? É mais fácil você obrigar o cachorro, fazer o cachorro ficar com medo, e aí aquele cachorro que não reage, que não faz aquele comportamento que você não gostaria, ele pode não fazer para não passar por aquela situação de novo. Isso quer dizer que ele é obediente? Talvez sim. Mas será que vale a pena ter um cachorro obediente? Será que o fim justificam os meios? E as consequências que não dá para enxergar às vezes ali a curto prazo? As consequências que você vai colher lá no futuro, quando seu cachorro começar a se estressar, começar a acumular tudo aquilo dentro dele. E eu vou falar uma coisa. Nem sei se você vai gostar que eu falo isso, mas eu vou falar, porque é verdade. O Juliano também já trabalhou com colar de choque. Já! Inclusive, acho que tá até lá no armário guardado. Eu vou botar em você pra você não ficar falando. Ele já trabalhou com colar de choque, ele já trabalhou com enforcador. E qual é a diferença? O que acontece? Por que os adestradores continuam trabalhando com isso? Primeiro, todo adestrador que usa método aversivo, que utiliza a punição para fazer uma correção ou de qualquer jeito que eles falam ou argumentam, eles vão falar uma coisa:
todos eles que usam esse método vão falar uma coisa em comum. E sabe qual é? Qual é? Adestramento positivo não funciona. Não funciona. Sabe por que eles falam isso? Porque eles não têm técnica, eles não têm esse conhecimento. Por isso que eles ainda usam essas punições. Não estudaram sobre o comportamento, tudo para ver que não precisa usar esses métodos. Você tem que ter muito mais conhecimento, né, para conseguir ter resultados, ao invés de simplesmente você enforcar o cachorro. Sim. Mas vale muito a pena, é muito mais prazeroso para você e para o seu cachorro. Sem contar que você não tem o risco nenhum dele sofrer algum trauma, né, dele começar a usar agressividade, porque você não está batendo de frente com ele. Você está do lado dele. Você está como um companheiro. Você cria um vínculo em que ele sente prazer em te obedecer. Qual é a grande dificuldade de um treinamento que você usa comida, que você usa brinquedos? É não entender o seu cachorro e não saber lidar com os diversos tipos de distrações que a gente vai encontrar no mundo real. Então é comum você ver eles falando assim, você vê um adestrador que usa isso treinando só dentro de casa. Na rua não funciona, porque tem isso, porque tem Quero aquilo. ver não correr atrás de moto. Mas funciona, sabe? Funciona, a gente até já colocou, né? Então, vídeo. eu acho que eu tenho, não sei se eu tenho gravado do Jimmy. O Jimmy correndo atrás, a gente pode até fazer, né, essa edição, de repente, né? Sim. Inclusive, esta semana vai aparecer no nosso feed toda a adaptação do Jimmy com a Lua, com a gatinha Lua, que a gente adotou também. Coisa mais fofinha, que a gente tá apaixonada. Né? Nossa caçulinha. Então, ó, usando, para ficar muito mais claro, né, esse tipo de situação, você imagina, se eu tivesse pegado a gatinha, e aí toda vez que o Jimmy, não sei quem viu já, se você já viu o vídeo de quando chegou, que o Jimmy ficava louco, alucinado pela gata. Se eu tivesse a mentalidade, né, desses tipos de treinamentos, né, que o caso que a gente contou aqui hoje do Nuts, que o Jimmy quer dominar a gatinha. Que ele queria dominar, que ele queria usar agressividade, e eu quisesse interromper a agressividade dele, né, mostrando que eu que mando, me impondo, eu ia brigar com ele, ele poderia até ficar quieto. Mas como é que ele ia enxergar a gatinha? Na primeira oportunidade ele ia brigar. Será que ele ia sentir prazer com a gatinha? Ou ele ia achar que a gatinha é a fonte, é a causa dele estar passando por aquela situação? Então, uma das adaptações que eu já fiz que foram assim, de um nível mais complicado, era de uma cachorra que foi pego um filhotinho, e inclusive o dono do canil falou pro dono que ele tinha que mostrar quem é que manda, que ele tinha que brigar com a cachorra quando ela rosnasse pro cachorro, né? Se tivesse feito isso, não ia dar certo. Ela ia acabar matando esse filhote. E o que eu fiz? Eu fiz o contrário. Eu fiz para que o momento em que ela estivesse junto com esse cachorro fosse um momento de prazer, que ela olhasse para ele e que ela recebesse um elogio, recebesse uma comida, que ela conseguisse se controlar, né? Então, eu consegui controlar a cabecinha dela para que ela entrasse num modo de treino, né, e não partisse para cima do cachorro. E funcionou super bem. E eu fiz isso com muitos outros casos, com outros cachorro, cachorro com criança, né? Cachorro com gato, já tinha feito também de um boxer do Shazam, que nunca tinha tido contato com um gatinho. Sabe o que eu acho bonitinho, Jimmy? Toda vez que eu solto os dois juntos pra ficar, a primeira coisa que o Jimmy faz, ele não é de colo, né? Mas eu sento no chão, ele senta no meu colo. Porque ele sabe que aquele momento que a gatinha tá lá é o momento que eu vou dar mais atenção pra ele. Isso, é isso aí. É a coisa mais fofinha ele fazendo isso. É. Eu fico toda. Você fica, né? Eu fico. Como é que a gente consegue mudar o comportamento do cachorro sem a gente se impor? É
aplicando tudo que a gente já falou, né? A gente já falou meio por cima, é como se fosse um resumo agora. Como é que a gente vai conseguir mudar o comportamento do cachorro sem se impor? É se colocando no lugar do cachorro. É não pensando só nos problemas que estão sendo apresentados. É tentar pensar nas causas e o que o seu cachorro está apresentando, ele está expressando o que ele está sentindo. Então não adianta a gente só querer interromper aquele comportamento. E a Dani deu uma ferramenta aí para você conseguir detectar, né, esses tipos de situações que quando você receber alguma dica, né, Dani? Sim. Sobre algum comportamento que o seu cachorro esteja expressando, que é você entender que o seu cachorro não quer te dominar, né? Qual foi o outro que você falou? Isso vai reprimir o Isso. comportamento ou vai resolver, né? Por que que ele está agindo assim? Você tem que descobrir Isso. por que que ele está agindo assim. A Rosilene fez uma pergunta. Boa noite, casal. Além de usar focinheira no cão porte grande, isso não atrapalha ele na respiração quando está andando? Rosilene, a focinheira adequada para o cão, ela vai deixar o cachorro respirar. Tem que tomar muito cuidado se você não está confundindo focinheira com mordaça. A focinheira, ela tem entradas de ar. Pode ser aquela de grade. E se for de plástico, tem uma marca que é muito legal que chama Baskerville. É bem legal mesmo. É bem leve, sabe? É bem confortável para o cachorro. Então, os cães em que são obrigados a usar a focinheira, essa focinheira precisa ser confortável para o cachorro e você precisa fazer também uma adaptação para que ele faça uma associação positiva à focinheira. Ó, a Machado Marcelli. Estou nessa linha de educação com minhas filhas. Quando elas erram, eu consigo conversar com elas. E no caso do cachorro, que ele não entende o que eu falo. Na verdade, nenhum cachorro entende o que você fala, né? Nenhum cachorro entende português. O cachorro, ele até consegue entender a nossa linguagem, entender quando a gente está feliz, entender quando a gente está bravo, entender quando a gente está triste. Mas você só vai realmente conseguir mostrar para o seu cachorro o que você quer dele quando você se aprofundar mais e criar simulações para ele entender como é que você quer que ele se comporte. E tem uma outra questão, Marcele. Eu não eduquei os meus nesse método, porque eu não conhecia, né? Então eu dei muita bronca nos dois. Filhos? Mas acho que filhas dela filhas de Não, educação com minhas filhas. Quando elas erram, eu consigo conversar com elas. No caso do cachorro, não. Ah, entendi. Eu achei que era. Ó, você vê como eu tô tão acostumado a chamar cachorro de filho que eu achei que era. Hoje, com os meus adolescentes, eu descobri o quê? Que não adianta eu querer me impor como eu me impunha quando eles eram pequenos. Até uma certa idade, eu falava, não vai fazer isso, vai fazer isso. Beleza, funcionou. Funcionou entre aspas. Porque agora eu tô colhendo os frutos na adolescência deles. Eles são rebeldes em alguns momentos, como todo adolescente. Mas tem uma questão. Como que eu tô mudando a minha maneira de educá-los hoje? Entendendo que eles têm uma necessidade, entendendo a formação do cérebro deles, que também a parte de racional deles não está totalmente construída. Então, quem tem que ser a mais racional na situação para que não perca o controle da situação sou eu. Eu tenho que ter maturidade para isso. E com o cachorro, a gente também, assim como os filhos, a gente tem que entender qual a necessidade dele, do porquê que eles estão agindo dessa maneira, e depois conversar, a gente tem que também fazer isso com o cachorro. Qual é a necessidade dele que não está sendo atendida? É a primeira pergunta. Por que que ele está agindo assim? Tem alguma necessidade dele? Ele tem necessidade de agir
de expor se expressar de alguma forma de que não está bom para ele, porque os adolescentes se expressam que não está bom xingando a mãe, Deus e o mundo, né? Explodem muito fácil, Explodem né? muito fácil. E o cachorro também, ele deve estar se expressando que ele tem uma necessidade não suprida de alguma forma. Então, o primeiro passo é entender qual é essa necessidade que não está sendo suprida, suprir essa necessidade, se colocar no lugar dele e ser racional. Porque a primeira coisa que a gente quer fazer é perder o controle e brigar com o cachorro, porque ele entende a nossa bronca, ele entende, a criança entende, o cachorro entende, todo mundo entende. Mas ó, ele pode entender a Mas não vai bronca, resolver. mas não necessariamente ele vai entender o porquê você está dando a bronca. Às vezes ele entende que você está bravo, ele, claro, mas talvez ele não relacione o porquê que você está brava. E não vai corrigir, ele não vai evitar dele fazer isso, né? Se realmente você não mostrar para ele o que você quer dele. E aí, depois que você suprir essa necessidade, depois que você conseguir entender essa necessidade dele, vai resolver todos os problemas? Não. Porque ele sempre age de alguma forma porque ele tem um motivo que vai ser bom para ele para agir de uma forma que às vezes não é agradável para você. Aí entra o treinamento, que inclusive o treinamento, quando é um treinamento positivo, que não se impõe para o cachorro, é uma necessidade dele, porque trabalha a parte cognitiva dele, né? Então ele vai vai desenvolver algumas partes do cérebro, da neuroplasticidade, e isso é bom para o cachorro. Ele vai ser Com mais certeza. obediente e, além disso, vai suprir essa necessidade cognitiva dele. Além de ser muito mais feliz, né? E ainda evitar traumas. E aí ele vai saber como se relacionar com você. Da mesma forma que os adolescentes, da mesma forma que o meu filho hoje, ele tá sabendo como, eu sei como conversar melhor com ele. Tá bem mais fácil a nossa comunicação hoje. E uma coisa que eu queria contar também é um exemplo de uma aluna nossa que ela passou por uma situação muito parecida com essa que a gente comentou hoje, desse cachorro que acabou indo para um centro de treinamento ali e passou por várias situações, né, em que não era respeitada aquilo que o cachorro sentia, simplesmente se impondo para o cachorro, querendo mostrar que ele não podia demonstrar agressividade. E se o cachorro demonstra uma agressividade, existe o porquê. Quando o cachorro demonstra agressividade, ele está te mostrando que aquilo ali não está legal para ele. Se ele está rosnando, ele está te mostrando, opa, aqui é meu limite. E isso é interessante quando os cachorros estão se conhecendo. Às vezes um rosna para o outro já evita, já se afasta, né? E se a gente acaba se impondo, usando um enforcador, alguma coisa para simplesmente que o cachorro não se expresse, você está cortando essa etapa dele, do rosnar, de mostrar que não está legal, e aí ele vai direto para atacar. Então tem que tomar cuidado com isso. E uma aluna nossa, ela passou por esse tipo de situação, ela mandou a cachorra dela porque ela estava desesperada, ela achava que o único caminho era esse. E olha, ela não é uma pessoa ignorante, ela é uma bióloga que estudou na Austrália, trouxe a cachorra da Austrália para cá, né? E acabou sendo convencida de que essa era a única maneira dela evitar que a cachorra dela brigasse com a outra. E toda vez que brigavam ia parar no hospital, né? Ia parar no hospital, sabe? Era um negócio grave mesmo. E aí até chegar um momento que ela viu que os cachorros estavam piorando cada vez mais. Inclusive o adestrador falou que não ia treinar mais o cachorro dela. Porque ela foi argumentar, pô, o cara entregou o cachorro dela tudo machucado, tudo cheio dos furos, provavelmente de furo do grampo. Ou elas brigaram entre elas lá e ele não conseguiu, né? E ela entrou na turma em dezembro, né? Uhum. Depois disso, elas tiveram um desentendimento, não foi nada grave, e elas estão treinando ali juntas, né, felizes uma com a outra.
Ao invés da gente brigar porque ela está demonstrando agressividade com a outra, o processo é fazer com que uma entenda que a outra também faz parte, que quando a outra chegar perto, ela ganha e não perde. E aí você tira toda essa questão de possessividade, né, de querer só para ela, de querer proteger aquilo que é importante para ela. Ela não está querendo dominar nada, ela simplesmente está querendo proteger algo que é muito importante para ela. Às vezes é a atenção, às vezes é o objeto, às vezes é a comida. Então, não adianta a gente camuflar os problemas partindo para um princípio de que, não quero que o cachorro faça isso, então eu vou brigar, vou assustar, vou usar barulho, vou usar desconforto, todo esse monte de porcaria que você encontra aí pela internet. E isso acaba te gerando problemas, trazendo traumas, consequências. A Machado Marcele falando, o curso está me ajudando a entender. Ela é aluna? Essa é a Marcele aluna? Marcele é aluna. Então aí você vai ver que muitas das regras de comportamento, de toda essa parte que o Juliano coloca no curso, ela serve para suas filhas também, serve para nossa vida. Sim. Muitas coisas, se você olhar, ouvir e prestar atenção assim para a sua vida, ela se encaixa, porque vem de comportamento humano também. Sim. Sim. São pesquisas, né, de construção de comportamentos e que servem para nós também. Os nossos comportamentos também são. E uma coisa que eu trago para a minha vida e que eu aprendi por causa dessa busca, né? Se eu tivesse seguido no mesmo caminho dessas pessoas que ainda... você ainda ia treinar com o enforcador. Né, eu ainda ia estar partindo para esse caminho, e eu não ia enxergar muitas coisas legais dentro da minha vida, inclusive de lidar com pessoas, de lidar com os problemas. A gente tem uma característica muito grande em olhar só para o problema. Quando a gente começa a treinar o cachorro, começa a entender, começa a se colocar no lugar dele, a sua visão, ela amplifica. Você começa a enxergar as coisas de uma maneira diferente. Então, por isso que não adianta nada eu querer treinar um cachorro de uma maneira legal, de uma maneira em que ele me obedece com prazer, em que eu faça isso de uma maneira positiva, que seja uma maneira legal, trato ele muito bem, e tratar mal as pessoas. Às vezes tem alguns comentários, né, nos vídeos que são, às vezes, comentários ofensivos. Não adianta eu querer usar agressividade com essa pessoa. Eu tento responder, respondo uma vez. Veio outra vez, falou com um palavrão, alguma coisa, já era. Essa pessoa, eu não preciso lidar com essa pessoa, sabe? E é assim que a gente tem que fazer na vida também. A gente tem que olhar para o caminho positivo, a gente tem que se cercar de pessoas que fazem bem para a gente, né? Porque a vida é tão curta, e se a gente só ficar enxergando o problema, a gente acaba vivendo só o problema. E a mesma coisa com o cachorro. Se você só ficar enxergando o problema com o seu cachorro, se você não conseguir enxergar, né, o que legal tem que ser o cachorro, você acaba cada vez menos gostando do seu cachorro. E quando a gente começa a olhar só o problema, a gente acaba brigando com o cachorro quase que diariamente, né? E se acostuma e vira uma rotina. A rotina sua de relacionamento com o seu cão vira uma rotina, um relacionamento à base de broncas, à base de brigar por causa do xixi, brigar por causa da mordida, brigar por causa do latido, brigar por causa de você puxar cria um o hábito. passeio, e aí você só briga. Aí você fica tão cansada de interagir com ele só brigando que você não tem mais pique nem para brincar com ele. Aí acabou. Tira o prazer. Tira o prazer. Tira o prazer, né? E é uma pena. E aí você fala assim, tô cansada, não vou brincar com ele agora porque eu tô cansada. Acontece, né? Acontece. Você fica tão cansado de brigar. Complicado. Bom, eu espero que tenha ficado claro, né? Eu tenho um fechamento, na verdade. O nosso legado hoje na vida, né, da nossa vida, o que a gente quer plantar aqui é
com que as pessoas se conscientizem de que não, o cachorro, tudo que ele faz não é porque quer te dominar. Ele tem sentimentos, ele tem emoções e ele tem um motivo para agir daquela forma que não é querer te dominar. Tem outros motivos por trás. Ele late porque ele quer te avisar, ele rosna porque ele quer defender algo que é legal para ele. O que mais que ele faz? Ele rói, às vezes ele destrói tudo porque ele tá ansioso, porque ele tá querendo demonstrar algum sentimento dele. Poxa, a gente até come, né? Quando tá ansioso ou quando não tá bem emocionalmente, a gente fica comendo até compulsivamente. Imagina o cachorro. E você tem que levar em consideração que eles não falam. Então, os comportamentos que os cachorros apresentam, e normalmente os comportamentos que a gente não gosta, né, ele está expressando alguma coisa dentro dele. Ou é uma falta, ou é uma maneira de te pedir socorro, né, para melhorar a vida dele. Porque se a gente não fizer isso por ele, ninguém vai fazer. Ele vai ter que se resolver sozinho. E muitas vezes é que o cachorro começa a destruir a sua casa, ele começa a latir excessivamente, ele começa a usar agressividade, né? É por isso que acontecem esses problemas. Então, o seu cachorro está pedindo socorro. Então, não adianta a gente querer interromper esses comportamentos, né, e ser um ditador na vida do nosso cachorro. A gente tem que ajudar eles. É o nosso papel fornecer e é a nossa obrigação, né, se conscientizar de tudo aquilo que ele precisa e como ele se comunica e como a gente deve se comunicar com eles. E nós vamos fazer em breve, né, um outro evento que a gente fez, igual o curso gratuito, né, que a gente fez, mas vai ser outro evento, vai ser outra maratona. Algumas informações, sim, vão ser as mesmas, porque a gente entende a necessidade que, se você não entender, primeiro, esse é o primeiro passo. Se você não entender que tudo que a gente falou nessa live aqui, não adianta você buscar mais dicas ou informações, né? Ou querer saber como tratar os problemas. Primeiro ponto é você entender que existe realmente uma causa que não é dominando o seu cachorro, que você vai começar a resolver todos os problemas. Então, isso é a gente fez essa live para que o máximo de pessoas possam se conscientizar de que não é assim que se treina o cachorro, isso não é assim que funcionam todos os adestramentos, existem adestradores e adestradores, cada um vai defender o seu método, mas que as pessoas precisam entender o que é respeitar e o que não é respeitar as emoções. Se você quer uma obediência a qualquer custo ou se você quer uma obediência onde que o seu cachorro ainda seja feliz e que não gere traumas nele. Né? Então essa é a nossa bandeira, conscientizar as pessoas. Cada um escolhe o adestramento que cabe para você, mas o que a gente não quer é ver pessoas enganadas, assim como a Letícia do nosso curso, né, que foi enganada. Várias pessoas, né? Muitas pessoas, clientes presenciais do Juliano, a Cláudia, que participa das lives, também já passou por isso. É muito comum a gente ver que as pessoas caem em ciladas, que vão buscar um adestramento para fazer o melhor para o cão e acaba se frustrando porque gera traumas. Inclusive, em um dos vídeos desse adestrador, ele faz um procedimento, filma um procedimento de um cachorro que vai fazer um procedimento na pata, né? E ele fala para gerar menos trauma no cachorro, né? Ou seja, eles têm consciência de que pode gerar traumas. Não existe nenhum método que usa punição, que usa um método aversivo, que fala força, assim, né? Que usa força, que usa imposição, que fale. Isso não vai gerar traumas. Pode gerar traumas, depende muito da personalidade do cachorro. Eu sei que se a gente treinasse temperamento, o Jimmy... personalidade são pessoas. Eu sei que se a gente treinasse o Jimmy com o enforcador, ele não seria traumatizado. Ele aguenta o tranco. Tem cachorro porque ele é casca grossa. Puxou pra você. Não, pra você.
né? Legal, então? Beleza? Então, espero que tenha ficado claro, que tenha te ajudado esse conteúdo e que depois desse conteúdo você saiba que se impor para o seu cachorro tem suas consequências, né? Tem várias que a gente falou ali, e não é o melhor caminho para você ter um cachorro obediente, feliz e sem traumas.